uma coisa que se cristãos não falarem, ninguém mais vai falar. Essa é uma ferramenta muito poderosa para propagar qualquer ideia. Então significa que se tiver nas mãos erradas, pode causar um dano muito grande, e nós temos visto o resultado disso de cada vez mais jovens largando a fé e indo rumo à destruição do secularismo. Então hoje a gente vai ver como que nós podemos ter um pensamento, uma visão para proteger as próximas gerações. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente tá entrando num tópico muito importante para a gente poder estar conseguindo enxergar o problema que a gente está vendo hoje, mas também estar prevenindo para que próximas gerações não estejam caindo no mesmo erro. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Esse é um canal cristão que tem o foco de abençoar mulheres cristãs para estarmos juntas, crescendo e florescendo na palavra do nosso Deus. Então, o vídeo de hoje a gente vai ter como base um livro novo que lançou e me abençoou demais, chamado Pensando Biblicamente sobre Educação, do Zachary Garris. Ele é pastor, advogado e pensou muito bem sobre esse assunto e trouxe uma visão realmente bíblica e muito poderosa. Quando entender isso, realmente pode mudar a nossa sociedade. Porque tem uma grande mentira que muitas pessoas têm acreditado, que tem feito com que milhares, até milhões de jovens estejam largando a fé cristã. E logo a gente vai falar sobre isso, porque eu e você, nós sabemos qual que é o estado das escolas hoje. E nós sabemos do conjunto de coisas que tem aí dentro. Livros didáticos enviesados, muitos professores que estão propagando uma agenda que é anticristã, sem contar os colegas que ficam pressionando outras crianças a pecarem ou a celebrarem o pecado. Mas não era para ser assim. Na palavra, lá no Antigo Testamento, Deus já tinha ensinado o povo de Israel que eram eles que deveriam estar ensinando os seus filhos a palavra de Deus. E olha só que no grande chamado que Deus faz ao povo de Israel, que representa o povo de Deus, olha só o que ele diz em Deuteronômio 6, no versículo 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão e te será por sinal frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Então, aqui a gente vê muito claro o chamado de Deus aos pais de estarem ensinando a verdade aos seus filhos. Isso porque, na própria Bíblia, nós vemos de novo Deus sendo aquele que guia o seu povo, Deus ensinando o seu povo. Nos Salmos, Davi, por exemplo, falando que ele aprende com o Senhor, que o Senhor o guia. Então, em primeiro ponto, Deus é aquele que fornece a educação. E os pais têm o dever de replicarem essa educação aos seus filhos que crescerão no caminho do Senhor. Porque nós sabemos que existe uma idade em que as crianças elas estão se desenvolvendo de forma pessoal, intelectual, espiritual e moral. Então, nesse momento, é importantíssimo, é essencial que esteja tendo uma educação focada na Bíblia, na Palavra de Deus, uma educação essencialmente cristã para formar essas crianças para que elas se tornem servos de Deus na vida delas. Por quê? Até falando de uma própria experiência. É uma questão muito complicada quando crianças estão no ensino fundamental, no ensino médio, elas, nos livros didáticos, não veem nenhuma menção sobre Deus. Se elas veem alguma menção sobre Gênesis, o livro coloca como a segunda opção. E isso é confuso, ainda mais para crianças que são criadas entre o povo de Deus, crianças que frequentam a igreja com seus pais, porque elas veem Deus sendo adorado no domingo, mas quando chega na segunda-feira durante a aula, ela aprende com o professor e nos livros didáticos durante a semana e em todas as provas que ela faz, de que
Deus é irrelevante para matemática, história, geografia, biologia e todas essas coisas. Mas como cristãos, nós sabemos que Deus ele é Senhor sobre tudo. Deus não é Deus só no domingo, ele é durante toda a semana. E nós sabemos que todas as matérias, história, matemática, geografia, línguas, todas elas, só existem porque Deus está no controle de tudo e Deus determinou como cada uma dessas coisas seriam. Deus é aquele que rege a história, soberano sobre a história. Deus é aquele que criou o mundo da forma como ele é. Deus criou as leis da física, Deus criou a química, Deus criou tudo. Então, se a gente realmente acredita nisso, será que a gente não deveria estar ajudando a próxima geração a enxergar isso também? Porque aqui tá a grande mentira que nós ouvimos de novo e que muitos jovens, até mesmo aqueles que frequentavam a igreja, aqueles que tinham pais crentes, muitos deles se perdem nesse momento, na hora que gerações inteiras acreditam que a educação não precisa de um fundamento bíblico. Ou seja, muitas vezes caem no mito da neutralidade. Mas a gente precisa entender que tudo isso, como o autor mostra nesse livro aqui, se tornou o motor do ateísmo. Ou seja, muitas crianças, até mesmo filhos de pais cristãos, que entram nesse sistema de escolas públicas, de escolas seculares, elas estão sendo ensinadas a pensarem e raciocinarem sem Deus. Então, no momento que elas saem do ensino médio, que elas se formam, elas começam a pensar, se Deus não era relevante durante os meus anos de escola, por que ele vai ser relevante daqui em diante? Então, isso é importante de entender. Não existe educação neutra. Ou a educação vai ser a favor de Deus, ou vai ser contra ele. E olha só o que o grande reformador Martinho Lutero disse sobre isso. Eu não aconselharia ninguém a enviar seu filho para um lugar onde as Sagradas Escrituras não vêm em primeiro lugar. Toda instituição onde a palavra de Deus não é ensinada regularmente fracassará. É por isso que observamos o tipo de pessoa que está e continuará a estar nas universidades. Receio muito que as universidades sejam apenas portões escancarados que conduzem ao inferno, pois não são diligentes em treinar e imprimir as Sagradas Escrituras nos jovens estudantes. Então, isso volta para aquilo que a gente tinha mencionado, que uma educação secular, uma educação não cristã, ela vai ensinar as crianças a raciocinarem como se Deus não existisse, a raciocinarem sem Deus. E o autor, o Zachary Garris, ele vai mostrar que é impossível para um professor ensinar algumas matérias, alguns assuntos, sem mostrar nenhum favoritismo a alguma religião ou filosofia. Então, rapidamente, como o autor mostra, um professor de biologia, ele vai mostrar se o profeta dele é Darwin ou Moisés. E a nossa pergunta do dia vai ser: você gostaria de ter tido uma educação cristã? Comenta aqui que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito umas com as outras. E nós, como cristãs, nós olhamos para as próximas gerações e queremos que elas sejam cristãs muito mais fortes do que nós. Nós queremos que elas levem e expandam o reino de Cristo para muito mais longe do que nós jamais iremos. Então, para isso a gente tem que pensar, será que nós queremos que essas próximas gerações estejam sendo ensinadas durante a semana de que Deus é irrelevante na vida delas? Isso é tão importante porque educação molda a forma como nós enxergamos o mundo. Isso é uma coisa que não apenas cristãos entendem. Pessoas também que estão em rebeldia contra Deus entendem isso. Por exemplo, você já parou para pensar em qual que é o interesse do governo em dar educação de graça para a população? Será que é porque ele é bonzinho ou porque ele entende que é uma ferramenta muito poderosa para expandir uma agenda? E mais, por que nas escolas públicas a gente não encontra matérias, por exemplo, de retórica e lógica? Porque o governo não está interessado em ensinar as crianças como pensar. Eles querem ensinar o que elas devem pensar. Existem mais razões do porquê a educação é tão importante e por que tantas pessoas ateístas querem usar a educação. Por exemplo, ele vai contar a história das escolas públicas, quais que eram os pensamentos das pessoas por trás disso, e como você vê, é um livro curto, então não é nada exaustivo de ler. Mas será que a maioria dos cristãos estavam cegos para esse problema que está tendo na educação de seus filhos? E, biblicamente, a educação é um dever dos pais. Os pais são os educadores, os pais são os professores.
e a família é aquela que controla a educação de seus filhos. Então, se você é uma jovem e você ainda está na escola, ora e conversa com seus pais para talvez você ir para uma escola cristã, ou talvez, melhor ainda, para você estudar em casa. Existe um programa chamado Classical Conversations, vai ter os links na descrição, que é um grupo de pessoas que se unem e elas estudam em casa, um grupo de apoio, e a partir de uma certa idade, não precisa mais ter o pai ou a mãe acompanhando 100% do filho ali. Existe uma idade que você, como jovem, estando ali no final do ensino fundamental, no ensino médio, você já pode fazer por si mesma várias coisas e você vai estar aprendendo como pensar, aprendendo retórica, lógica e várias coisas desse tipo que eu pessoalmente gostaria muito de ter aprendido nos meus anos de escola. Mas agora, se você é uma mãe, busque dar uma educação verdadeiramente cristã para os seus filhos. Busque uma escola cristã e uma cristã de verdade. Esteja acompanhando de perto o que os seus filhos estão aprendendo, qual está sendo o pensamento do autor desses livros didáticos. Esteja ali perto deles. E outra opção é implementar a educação domiciliar, o homeschooling. Aqui no canal eu fiz uma entrevista com a Bruna Botelho, que é mãe de 5 e ela faz o homeschooling, ela conta sobre a rotina dela, sobre muitos dos mitos que as pessoas falam em relação à educação domiciliar. Então, você vai pegar dicas muito práticas nessa entrevista, vai ter o link aqui na descrição. Mas é importante, porque você como mãe, não é que você vai estar fazendo com que os seus filhos não saibam que o mal existe, mas significa que você vai estar protegendo os seus filhos de pessoas que querem dizer que o mal é bom. E se você quiser se aprofundar mais, o livro Pensando Biblicamente sobre Educação é uma leitura curta, uma leitura que vai te ajudar a aprofundar bastante nesses temas, um livro muito bom, ele tá num preço bom, então você vai gostar demais desse livro, o autor ele traz de uma forma muito bíblica mesmo. E aqui tem uma parte que é importante que ele vai mostrar sobre como que esse assunto significa que vidas estão em jogo. Ele diz assim: crie aquele que agora é um menino para Cristo, e você não apenas santificará essa alma, mas também colocará em ação os melhores agentes terrenos para redimir toda a crescente corrente de seres humanos que procederão dele, até o momento em que os homens cessarem de casar e se darem casamento. Até então, o trabalho da educação nunca acaba. Então, esse assunto é importante porque vidas estão em jogo. Porque por meio de uma educação ateísta, muitos jovens abandonaram a fé e se apostataram. E se você quiser ver outras formas de como essa apostasia acontece, clica nesse vídeo aqui para você ver os 9 passos da apostasia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.